te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olá, estamos começando mais um programa essencial junto com você que pode participar conosco pelo WhatsApp ao vivo, ok? Agora, antes de nós começarmos o programa, deixa eu lembrar vocês do nosso canal no YouTube do Programa Essencial. Olha só, você dá uma entradinha lá no canal Programa Essencial no Google e você vai encontrar todos os vídeos do Programa Essencial desta temporada e muitos da temporada passada. Vai lá no playlist e você encontra por categoria, entrevistas, quadros. Quer rever algum quadro, quer rever alguma entrevista, vai lá, se inscreve no nosso canal, Programa Essencial CN, e você receberá, dá um joinha, um clique lá, um comentário. Ok, estamos de volta agora sim com a nossa convidada para entrevistá-la, que é Luzifran Matias de Souza, fonoaudióloga, formada na Faculdade Pestalozzi, no Rio de Janeiro, e especialista em motricidade oral, também no Rio de Janeiro, e em linguagem pela Faculdade Novo Horizonte. Luzifran atua na clínica com diagnóstico e tratamento dos distúrbios da linguagem, distúrbios de aprendizagem e transtorno do espectro autista. E na atuação institucional, ela participa de capacitação de professores, faz adaptação de material didático e é professora da especialização de neuropedagógicos. E haja, né? E haja trabalho. Fora outros cursos, gente, que ela faz de vez em quando, que eu nem coloquei aqui. Olha, Luzifran, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite, e eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre você, assim, de onde você é, há quanto tempo você atua, como é que você veio parar aqui em Currais Novos? Na verdade, eu sou daqui de Currais Novos, né? Eu nasci aqui, mas eu fui ainda criança, muito pequena, morar no Rio de Janeiro. Depois eu tive uma nova temporada em Currais, quando eu era adolescente, e depois fui estudar para realmente morar aqui, pensando em realmente morar aqui em Currais Novos, e deu certo. Ficou? Fiquei. Você está há quanto tempo depois que você voltou para morar? 8 anos. 8 anos? 8 anos. Gente, faz tudo isso. Eu lembro quando você chegou aqui, que você foi bióloga, eu estava lá ainda, Sim. atuando, e foi lá que eu a conheci. Sim. A primeira vez, né? Sim. Que eu a vi pela primeira vez. Agora, você é fonoaudióloga e é especialista em motricidade oral e linguagem. Explica pra gente primeiro o que é a fonoaudiologia, né? O que é que ela trata, e a motricidade oral. Que especialidade é essa? A fonoaudiologia é uma ciência muito recente, né? Ela tem pouco tempo, mas agora a gente já tem vários leques de atuação dentro da fonoaudiologia, né? Voz, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, de engolir. A motricidade oral, que ela trata de questões musculares, né? Da face, tanto pode ser uma projeção de língua numa criança, uma adaptação de aparelho ortodôntico, né? Quando você coloca o aparelho que você faz fono, a evolução desse aspecto do aparelho ortodôntico, né? Ele melhora bastante porque você faz exercícios para que esses músculos adaptem, né? Se adaptem da melhor forma. Essa questão da motricidade oral. E a questão da linguagem, né? De fala e linguagem, fono hospitalar e por aí vai. São muitos leques de atuação da fonoaudiologia. Bem abrangente, né? Bem abrangente. E tem um trabalho também muito fecundo na comunicação, né? Sim. De apresentadores, de oradores, enfim. Sim. Que é a parte da linguagem. Agora, qual é a diferença entre fala e linguagem? Como é que se diferencia e quais são as fases de desenvolvimento da linguagem, Lu? Então, de uma forma bem resumida, né, a gente pode falar que a fala é o ato motor em si, né? O cérebro comanda um determinado som, que é a nossa língua através de fonemas, né?
e você reproduz esse som, é o ato motor. A linguagem já seria alguma coisa muito mais subjetiva, a expressão do pensamento, é o que aquela fala está expressando, né? A sua linguagem. A linguagem é própria, é sua. A fala, não. A fala é de todos, é de uma língua, né? De uma nacionalidade. Então, você consegue separar essas duas, sendo que as duas caminham juntas. A fala precisa da linguagem, a linguagem precisa da fala, são interdependentes. Você pode falar corretamente, você pode ter uma fala, mas você não tem linguagem, porque as pessoas não entendem o que você está falando, não entendem a expressão do seu pensamento. E também do outro, vice-versa, né? Você pode não ter fala, mas você pode ter linguagem e se expressar de outras maneiras, que não sejam através da fala. Que é o caso da língua de sinais, da Libras, que Exato, é específico para os surdos. Isso. Né? O surdo não tem fala, mas ele tem linguagem, através da sua língua própria, né? Através de uma língua própria. A própria comunicação alternativa, por troca de figuras, né? Também é uma linguagem, uma forma de se comunicar. Então, é uma coisa bem, vamos dizer assim, subjetiva a nossa linguagem, né? Porque ela trata do seu eu, e a fala é que aquela pessoa tem um problema de fala, uma alteração de fala, e não precisa, às vezes, ser nem um especialista, não é para isso. Só de ouvir, você consegue identificar que tem alguma coisa ali. Mas na linguagem, não, né? Na linguagem é uma coisa bem mais subjetiva. E aí, no caso, para você detectar uma dificuldade de linguagem, caberia mais a um especialista, no caso, quando é uma dificuldade de linguagem. Porque, como você disse, nem sempre a dificuldade de linguagem ela é expressada, né? Ela é mostrada, ela é apresentada. Ela pode estar existindo a nível subjetivo, a nível interior, é mais ou menos assim. E aí precisaria de um especialista para algumas dificuldades de linguagem específicas? Não, a linguagem, eu acho que você também consegue identificar, acho que não me expressei bem anteriormente, você também consegue identificar porque você precisa fazer aquele raciocínio, né? Às vezes, a questão da linguagem, ela reflete no seu comportamento, né? Pensa na comunicação de uma forma geral. Às vezes, não pensando na criança, mas pensando no adulto. Quando você conversa com adulto, que você não vê um esquema de ideias bem explícito que você consiga entender. Você sai daquela conversa pensando, essa pessoa não está bem, eu não entendi nada do que ela falou. Ela é uma conversa, vamos dizer assim, de uma forma... Sem nexo, sem começo, meio e fim. Exatamente. Essa pessoa não pecou na fala dela. Você entendeu cada palavra que ela disse, mas você não entendeu a ideia. A mensagem, a ideia que ela estava expressando. Isso, exatamente. Então, linguagem é isso. Então, e a fala... Isso é a linguagem falada, a linguagem oral. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Porque existe, além da linguagem oral, além da fala, quais são as outras expressões de linguagem que normalmente nós, seres humanos, usamos? Tudo que envolver a sua expressão de ideia, do seu pensamento, da sua vontade, é linguagem. Pode ser corporal. Exatamente. Da sua expressão facial, né? A sua expressão facial, ela transmite o seu estado de espírito, né? Muitas das vezes. Então, transmite a sua subjetividade. Exato. O seu emocional, muito mais do que as palavras. Você olha, às vezes, você encontra com alguém, né? Vamos fugir um pouco do infantil. Você encontra aquela pessoa não fala nada com você, mas ela não está bem, essa pessoa. Você viu a expressão dela? Alguma coisa está acontecendo. Os ombros caídos, arqueados. Isso. Sinais do corpo também. Exatamente. Que mostram o estado emocional. Exato. O que você está passando, o que você está pensando. Tudo isso é linguagem. Tudo isso é linguagem. Agora, voltando para a fala. Quais são as fases de desenvolvimento, né? Considerada normal, que a gente chama de típico também, de desenvolvimento típico da fala. Quais são essas fases?
Então, a gente sabe que a gente, para falar, né, o ser humano, para falar, que já foi uma evolução da nossa espécie, né, a fala, ele só precisa, se ele for uma criança típica, estar em um ambiente que seja estimulante para ele. Que ele veja pessoas conversando, que as pessoas conversem com ele. Então, ele está exposto a esse ambiente, não vai haver nenhum tipo de problema para que essa criança adquira a fala. Então, desde que no momento que essa criança nasce, desde lá bebê, ele já consegue, em alguns momentos, fazer uma expressão do que pode estar acontecendo. O choro, né? O choro de dor, o choro de fome, né? Não tem os choros diferentes. Tem os tipos de choros. Exatamente. No bebê, se você observar bem, De você percebe que tem um choro de quando ele faz a caquinha dele, tem um choro de quando ele está com fome. Isso. E sempre essa criança tem uma resposta sobre esse choro. Uma coisa que é bem importante. O bebê chora, ele está lá no berço, chora. Eu chorei. O que aconteceu? Apareceu a mamãe, a super mamãe chegou no berço. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai aprender que toda vez que ela chorar, a mamãe vai chegar para socorrer. Então, isso já é um feedback que a gente chama para que esse comportamento se repita. Então, uma vez eu choro, a mamãe chega. Então, uma forma de comunicação, opa, eu estou chamando a mamãe. Em princípio, isso é para satisfazer as necessidades, né? Básicas. Exatamente, desse bebê. Que é a alimentação, que é o frio, não é? Que é o tirar o cocô, a dor. Então, mais para frente, essa criança vai aprender que ela vai conseguir outras coisas que ela quer se comunicando através da fala. E aí, com 4, 5, 6 meses, vem os balbucios. O primeiro começa só com as vogais, depois vem consoante vogal, até que vai chegar a 9, 10 meses e ele vai ter consciência de que ele fazendo aquele som, ele vai chegar ao objetivo que ele quer. Aí a partir daí começa uma consciência, apesar de rudimentar, uma consciência fonológica, uma consciência do som. Já é a consciência fonológica. A partir dos 9, 10 meses, a criança já sabe que se ele falar mamá, vai ser mamãe, que se ele falar já papá, se escuta, vai ser papai. Diferencia. Exatamente. Quando a gente pensa que um bebê está fazendo mamá, papá, com 6, 7 meses, ele até está fazendo de consoante vogal, de balbucio. Ele está se autoestimulando, né? Porque a criança, a gente só fala porque a gente se escuta. Se a gente não se escutar, a gente não fala, que é a questão do surdo. O surdo não é mudo, né? Ele só não fala porque ele não se ouve. O bebê surdo, ele vai balbuciar, ele vai entrar na fase do balbucio como qualquer outro bebê típico. Ele vai parar no momento que ele não se escuta, que ele não consegue se autoestimular auditivamente. Então, a partir desse momento, ele vai se autoestimulando e chega 9, 10 meses, ele consegue entender que ele, falando determinadas palavrinhas, falando determinados sons, ele vai conseguir o objetivo que ele quer, que seria já uma fala intencional. Né? Eu falo mamá porque eu tenho intenção de chamar minha mãe. Minha mãe, papá. Não chamar o meu papai. E aí vai surgindo o vocabulário, ampliando esse vocabulário. Até chegar aos 18 meses, que a gente pede, né? Que os estudiosos dizem que aos 18 meses essa criança vai ter entre 30 e 40 palavras e vai fazer, vai juntar algumas delas já. Então, tipo, quer água, mamãe me dá. Então, aos 18 meses, ele já vai estar... Que é 1 ano e 6 meses, né? Exatamente, 1 ano e 6 meses. E ele começa a se esticar. Quando chega por volta dos 24 meses, essa criança que saiu de 30, 40 palavras, ela atingiu um número aí de 150 palavras. E já começa a juntar 3, 2, 3, começa a formar uma frase. E a partir desse momento, ele começa a ampliar, né, vamos dizer assim, de uma forma bem rápida,
que a gente sabe, né, que quando eles começam a falar... E começa a interagir com outras crianças, principalmente. Exatamente. Né? E começa a pensar já no vocabulário que ele tem de outra forma. Você recebe criança com 2 anos e meio, 3 anos, né? A gente falando com eles e às vezes você fica, de onde essa criança tirou isso, essa frase, né? Por quê? Porque ele já tem um vocabulário e ele já consegue pensar em cima desse vocabulário que ele tem. Então, ele já começa a fazer uma linguagem própria dele, do pensamento dele. Então, ele não vai falar uma frase feita mais, ele já vai elaborar a sua frase. Então, por isso que muitas vezes a gente fica pensando de onde ele tirou aquilo. Não, ele tirou dele, é dele, aquela frase. E já é resultado dos estímulos que ele recebeu. Exatamente. Dos pais e das pessoas que estão junto com ele. Sim. Sim. E quando chega na escola, né, aí que hoje em dia já não é, a maioria já não é mais com 3 anos, é antes, né, no maternalzinho, pode ser antes. Isso aí. Aí pronto, aí descamba, como diz o outro, e o vocabulário vira um vocabulário universal. Sim, porque a escola, ele é um ambiente altamente estimulante, né? A criança sai da sua casa, onde ele tem a sua família, né? O núcleo familiar, que por muitas vezes é um núcleo que pode auxiliar ali naquela fala daquela criança, tentando entender determinadas palavras que ainda não são muito, vamos dizer assim, ainda não está correta, né? Porque isso faz parte, a gente só... Pronunciada corretamente, exatamente, né? O vocabulário fonológico, ele vai aí até os 4 anos e meio, né? Para ser totalmente adquirido, para ela ter aquela fala correta. Né? Até os 4 anos e meio a gente aceita, então ele sai desse núcleo e ele vai para um núcleo que não está nem aí se ele está falando daquele jeito ou não, e também não está nem um pouco querendo se fazer entender, não. Se for entendido, tudo bem. Então, o que aqui acontece? Ele tem que se fazer entender, né? Para poder interagir com os colegas, que não estão com a menor paciência com ele. Então, essa criança típica que por determinada, vamos dizer, situação, ela não tem ainda atingido o seu ápice, com certeza na escola, se ela não tiver nenhum tipo de impedimento, ela vai conseguir fazer com que essa fala flua da melhor maneira possível. Então, ela vai desenvolver todo o seu potencial. Com né? certeza. Que estava adormecido na família e que com novas situações e novos desafios faz aflorar, Sim. Né? Faz acontecer. Lu, como é que se caracteriza um atraso na fala de uma criança? Como é que a gente sabe que está havendo um atraso da linguagem? Então, como eu falei anteriormente, né? Das fases. Quando ela não está dentro daquela fase, quando ela não está falando aos 18 meses, às 30, 40 palavrinhas, quando ela não está lá aos 2 anos, em torno de 150 palavras, falando 2, 3, né, juntando, falando uma frase, a gente já teria que estar na expectativa, fazer uma triagem para ver o que está acontecendo com essa criança. Se seria apenas uma falta de estímulo ou se tem alguma coisa por trás desse atraso. Por que é importante que se faça essa triagem, essa avaliação o mais cedo possível? Porque a gente sabe que vários transtornos estão relacionados à linguagem. Então, a linguagem é aquele pontinha do iceberg que a gente chama, que por demais vezes nós vamos avaliar e por trás dessa ausência dessa linguagem, esse atraso, tem toda uma gama de cuidados que essa criança precisa ter. Então, assim, não podemos negligenciar de forma alguma um atraso numa criança de 2 anos, pacientes que recebi nessa idade e que foi uma coisa muito boa que as mães fizeram, foi procurar ajuda com essa idade, ao notarem que seus filhos estavam atrasados, né, que eles não estavam fazendo esse percurso, né, típico do desenvolvimento da linguagem. Então, essas crianças foram avaliadas e algumas realmente são um atraso, a gente faz uma avaliação mais minuciosa para descartar outras coisas.
Às vezes precisa de outros profissionais dentro dessa avaliação para se ter um diagnóstico mais preciso. Exatamente, mais preciso. E às vezes a gente precisa realmente acompanhando essa criança para ver esse desenvolvimento, por se tratar de outras questões, de outros transtornos do desenvolvimento infantil, vamos dizer assim. Então, uma frase que eu não gosto, que simplesmente detesto e que é muito usada culturalmente, é que cada criança... Ritmo próprio. O seu ritmo, isso. Cada criança tem seu tempo, né? Isso. Assim? Então, essa frase é um mito que acaba fazendo com que essa família procure essa ajuda mais tarde do que deveria ser. Né? Porque, sim, cada criança tem seu tempo. Ela pode falar com 9 meses e pode falar com 1 ano e 4 meses. Mas com 2 anos, não. Né? Com 3 anos, não. Uma ausência de fala. Então, assim, não é um ritmo que está dentro do padrão encontrado pela ciência até o momento. Não podemos negligenciar a ausência de fala, o atraso de fala dessa criança. Até porque no início do programa eu até li do desenvolvimento neurológico, né? É como você diz, a linguagem é a pontinha do iceberg. Então, através da linguagem, de algo que esteja acontecendo com a linguagem, você pode chegar a um diagnóstico de algum transtorno, de algum problema e tratá-lo o mais cedo possível, que aí o resultado, com certeza, é bem melhor e bem maior. Sim, tem uma frase que ela explica de uma forma bem clara isso. Nem todo atraso de linguagem é um transtorno, mas todo transtorno tem um atraso de linguagem. Então, isso é bem importante que a gente leve em consideração, porque pode não ser, pode ser apenas um atraso que vai ser corrigido, às vezes até por uma orientação à família, né? Exato, não, às vezes é só ali uma orientação para que a família faça as estimulações necessárias, que nada melhor do que a família, não é, para estimular essa fala e essa linguagem dessa criança. E às vezes não, né? Às vezes tem mais coisas e que que o tratamento precoce é fundamental. Exatamente, principalmente com o avanço da neurociência, isso está cada vez mais presente e mais comprovado. Sim. Olha, nós temos a participação aqui pelo WhatsApp e eu gostaria de lembrar novamente o número 988661773. Você pode fazer a sua pergunta, aproveitar o programa e tirar a sua dúvida com a fonoaudióloga doutora Luzifran. E nós temos aqui algumas participações. Oi, boa noite. Meu filho tem 2 anos e 6 meses e está bem atrasado. Fala poucas palavras agora. Meu filho gosta muito de jogar as coisas e estou levando ele para o fono. Então, 2 anos e 6 meses é realmente para estar com o fono já para fazer uma avaliação, não é Sim, isso? Com certeza. Se apresenta isso que ela está dizendo de uma linguagem atrasada. Isso, ela já tomou então as providências necessárias, né? Então, com uma idade que a intervenção é bem eficaz. Então, esse profissional deve estar fazendo as avaliações necessárias e também as intervenções necessárias. Olha, boa noite, tenho 2 filhos. Eles trocaram as letras ao falar, às vezes e às vezes escreve errado. O que só que o médico falou que depois dos 11 anos falariam direito, mas isso ainda não aconteceu. Daí a importância, Lu, desculpe interrompê-la, mas já o fiz. A importância do especialista, né? Exato. Na área, porque o médico ele é especialista na área dele, é médico. Isso. E o fonoaudiólogo é especialista da linguagem. Então, é interessante que nesse caso específico se procure um especialista daquela área, não é isso? Um ponto assim que é bem
difícil na nossa área, porque a gente, como mãe, eu me coloco também como mãe, a gente confia muito nos profissionais que acompanham nossos filhos, né? Então, eu peço muita parceria dos pediatras e dos professores, né? Porque eles são a porta de entrada para que essas crianças cheguem para o profissional fonoaudiólogo fazer essa avaliação. E que, assim, a gente não fique pensando que, vai ter seu tempo, ele vai falar, certo? E esse tempo nunca chega, e esse tempo não chega, né, na verdade. Então, como eu falei anteriormente, 4 anos e meio, no máximo 5 anos, essa criança precisa estar com o que a gente chama de inventário fonológico todo completo, que é falando todos os fonemas da nossa língua. Sem a dislalia do Cebolinha. Sem isso, exatamente. E essa dislalia do Cebolinha... Trocas, sem essas trocas. Tem uma fase que é considerada até parte do desenvolvimento, cada fonema, né? tem a sua idade para ser adquirido. Então, esse R, que é o R do Cebolinha de barata, ele é um dos últimos fonemas a serem adquiridos. Então, a criança pequenininha trocar é normal. Exatamente. Então, se ela achar, né, que esse R aí já chegou lá há 4 anos e não está saindo, então seria interessante que fosse, né? Então, cada fonema tem a sua idade para ser adquirida. Então, mas vamos pensar nessa criança com 4. Se ela não tem o V, vaca, ela fala faca, então não é. Mas se o R está alterado, né? Não tem problema, porque está na idade. Então, são coisas que o profissional, ele vai saber, exatamente, ele vai explicar para essa mãe, né? Que com essa idade, tal fonema, sim, é para estar lá. E com determinada idade, não necessariamente, ele precisa estar falando isso. Pode deixar para mais tarde essa intervenção. Então, daí a importância de se procurar o profissional para fazer essa avaliação. E essas trocas na escrita, elas são bem corriqueiras para a criança que também faz a troca na fala, né? Por isso que com 5 anos é interessante que ela tenha a alfabetização aos 6, não é isso? Então, ela precisa estar falando tudo corretamente para que ela aprenda a escrever corretamente, aprenda a ler corretamente. E a escrita, a gente sabe que é uma transcrição fonética. Então, se você tem trocas na fala, na hora de transcrever para a escrita, essas trocas irão. Sim. Né? Elas não ficam só na fala, a não ser que seja algo específico, outro caso, algum transtorno. Olha, meu filho tem 3 anos e está começando a falar agora. Devo já me preocupar? 3 anos, está começando a falar agora. Exames de imagem detectam algum atraso na criança? Em relação à linguagem, não. Exame de imagem não detecta com relação à linguagem? Só se fosse uma ressonância, né? Uma ressonância que a gente chama com ressonância fazendo estimulações, vendo que área do cérebro está recebendo essa informação, como é esse processamento. Então, assim, que não é o caso que a gente vê hoje em dia, né? Ser feita uma ressonância dessa magnitude. Então, não, exames de ressonância, muitas vezes os neuropediatras solicitam para fazer descartes, né? Para descartar outras alterações nessa criança. Então, com 3 anos, é uma criança que ela já consegue te falar um pequeno texto. 3 anos, né? Não, eu gosto da comparação. Tem gente que diz, não é para comparar. Sim, mas quando você compara, você vê a maioria. E não é pela maioria que a gente segue, né, do desenvolvimento. Quando a gente vai fazer uma escala de desenvolvimento, a gente não faz uma escala pela minoria, a gente faz pela maioria, como as pessoas se desenvolvem. Então, a grande maioria... Quando você faz, enquanto profissional, quando se faz uma comparação, se faz uma comparação pelo padrão. Exatamente. Né? Pelo esperado, isso, pelo resultado de toda uma pesquisa. Isso, pelo esperado para aquela idade. O que a gente espera para aquela idade. De 3 anos. Eu espero que uma criança já consiga te contar um fato, um pequeno fato, né?
que ela tenha um repertório de vocabulário, de palavras, acima até de 1000 palavras, né? Fazendo mais palavras. Nossa, quando você fala 1000 palavras. Sim, mas nessas 1000 palavras vão entrar artigos, vão entrar verbos, vão entrar... Pronomes, conectivos, enfim. Exatamente. Não é então, só verbo e sujeito, verbo e predicado. Quando você chega a 1000 palavras, você vê que é fácil, é pouco, né? Na verdade. Então, quando você pensa numa criança de 3 anos, você pensa numa criança chegando e te relatando um fato que aconteceu na escola. Uma historinha, exato. Né? Uma situação. Isso. Ela vai ter suas limitações, né? Sim, mas ela vai conseguir se fazer entender. Agora, faz diferença, por exemplo, essa criança começou a falar aos 3 anos. A escolaridade faz diferença nessa fala, nessa expressão da fala? Ajuda a criança a falar mais, a aumentar o vocabulário? Como eu falei anteriormente. Faz ampliar, sim, esse vocabulário. Estudar, a gente vai aprender, né, palavras novas. Estamos constantemente ampliando nosso vocabulário. Então, a escola é esse ambiente altamente estimulante que vai, sim, ajudar muito no desenvolvimento da fala e da linguagem da criança. Mas, se essa criança tiver algum empecilho para isso, a escola sozinha ela não resolve, né? Ela precisa de ajuda. Boa noite, estou assistindo. Não. Eu também tenho um filho que tem problema na voz, ele só sabe falar as palavras, tudo tem que perguntar, certo? Um filho de 4 anos, que ele também tem problema e só fala as coisas ele só fala as coisas na D. Tudo com D? As coisas na D. Será que é isso? Pelo menos tem aqui. Só fala as coisas na L, sol, fala as coisas na D. Olha. Eu acho que sim. Eu estou entendendo, se eu entendi bem, deve ser a criança que, em vez de falar sapo, fala dapo. Será que é isso? Fala não tudo sei. com D. Se estiver nos escutando, pode até complementar, mandar mais alguma informação. Então, nesse caso, seria um desvio, né, que a gente chama, um desvio fonológico. Com 4 anos, ele já teria que ter esse fonema. Então, seria interessante para ela estar procurando uma avaliação. Ok. Se foi isso que nós entendemos, né? Isso. Qualquer coisa, ela manda uma outra mensagem, né? Tem uma filha com 11 anos, ela é especial e ainda não fala. Existe algum exame ou meio de saber se existe possibilidade dela ainda falar? Exame, não. Só uma avaliação. Eu converso muito com as mães especiais e digo que a gente só sabe se essa criança especial ela vai falar ou não intervindo, né? Estimulando dessa criança. Porque a gente vê aí crianças que começam a fala com 10 anos e quando chega aos 15 está falando bem. Então, não é para desistir dessa criança. Realmente não existe um exame que possa dizer que ela vá fazer, só quem pode dizer isso é ela mesma. Mas que não se desista, que continue as estimulações e que todo tempo é tempo, né? Ainda mais se for especial. Aí E ela ainda não pronunciou papá nem mamãe. Como a doutora falou, isso quer dizer que tem algo errado? Ela ainda não pronunciou papai e mamãe, como a doutora falou, né? Aos 8 meses. Pode significar que há algo errado? Ela deve estar fazendo os balbucios, sim, de papá, papá. Mamãe e papai intencionalmente. Então, como a gente tinha falado, né, isso pode surgir, isso vai surgir depois dos 9 meses, né, após os 9 meses. E isso pode chegar até 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses. Então, ainda está na fase. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, dar um tempinho no WhatsApp, mas vocês podem participar, gente. 988661773, podem mandar a sua pergunta. Fala pra gente quais são os fatores, Luz e Fran, que podem interferir no desenvolvimento da fala. Eu já falei
excesso de iPad, joguinhos no celular, muita TV, pouca brincadeira. Além desses, que outros fatores interferem no desenvolvimento da fala? Fatores ambientais, que eu acho que foi esse que você colocou, né? A criança exposta à estimulação, se ela está num ambiente estimulante da sua família, uma família que conta histórias, uma família que conversa, uma família que fala com essa criança, ela não vai ter nenhum problema para desenvolver a fala, não, certo? Agora, se já é outros fatores, que não é só do ambiente que ela se encontra, se não é só uma falta de estímulos, então a gente já vai para os transtornos, né, relacionados à questão da fala, que pode ser uma apraxia de fala, né, que é um transtorno no processamento motor da fala. O cérebro não consegue enviar adequadamente os estímulos para que a gente consiga fazer todas essas movimentações para que se fale a palavra desejada. Então, pode ser aquela criança que ela pensa em falar uma coisa, mas você não está conseguindo entender o que aquela criança está falando para você. Mas não só isso, tá, gente? É uma série de características. Aqui eu estou falando de uma forma simplificada, porque a gente sabe que a criança, no seu processo, também vai passar por isso, né? A gente pode estar se falando de um transtorno do desenvolvimento da linguagem, que também pode ser caracterizado pelo atraso da linguagem, o atraso da fala, e ele também tem uma dificuldade de se entender o que se está falando com ele, com essa criança, né? E como também de entendimento, aquela criança que parece não estar entendendo o que você tá pedindo para ela. Como síndromes, transtornos, autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, epilepsia. Tudo isso pode estar relacionado a um atraso de fala em linguagem. A alimentação do bebê pode provocar atraso na linguagem? Sim. Como que uma alimentação do bebê pode atrapalhar a linguagem? A gente fala muito em relação à amamentação, né? Que quando a gente quando a mãe está amamentando o seu bebê, a primeira coisa que ela está criando é um vínculo, né? Então, esse vínculo é uma linguagem. Esse bebê está olhando para essa mamãe, né? Ele está olhando e às vezes ele está fazendo carinho nela, segurando o dedinho. Também está estimulando os músculos da face, né? Para que essa criança consiga falar lá na frente os fonemas mais complexos de vibração de língua, o barata, né? O prato, né? A placa. Então, tudo isso ele vai conseguir. A gente já tem pesquisa, uma das perguntas principais quando chega uma criança para avaliação é se ela mamou e quanto tempo ela mamou. Isso é bem interessante porque a gente vê na nossa anamnese que muitas dessas crianças que vêm com atraso, por N motivos, né? Que a gente sabe que também, às vezes, acontecem coisas que não consegue ser amamentada essa criança. Mas sim, até a questão da linguagem, né? Já tem pesquisas aí relacionando a amamentação, uma melhor uso dessa linguagem, a inteligência dessa criança é mais apurada das crianças que amamentam, que são amamentadas. Olha que interessante, né? Tá aí, mamães de bebês, amamentar seu filho, viu? Olha, Luzifran Souza, fonoaudióloga, especialista em motricidade oral e linguagem, esteve conosco falando sobre atraso da fala da criança. Muito obrigada, Luzifran, pela sua participação. Muitas perguntas pelo WhatsApp foram feitas ainda, mas não dá tempo, que nós já estamos encerrando. Mas olha, quem fez perguntas pelo WhatsApp e não foram respondidas, vai lá no Instagram de Luzifran. Eu vou passar para ela os contatos, mas vocês vão lá no Instagram, tá aí na tela, Luzifran Souza, faz a pergunta lá, que ela com certeza, na hora que tiver um tempinho, ela responde e fala com você, ok? Muito obrigada, Luzifran, e fique à vontade, Luzifran, para as considerações finais.
Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos que participaram. Podem colocar lá a pergunta. E eu gostaria de as considerações finais, né, cheguem aos professores, aos pediatras, às mamães, que é um sinal, né, de qualquer atraso, né, na fala, na linguagem dessa criança, que procure o profissional, os profissionais fonoaudiólogos para essa avaliação, para que a gente não perca um tempo precioso. E para fechar, esqueçam uma frase, duas, aliás, que eu acho que devem ser do mesmo autor, vamos colocar assim. Não, cada criança não tem seu tempo, tem um tempo limite para toda criança se desenvolver. E não, a criança não fala porque ela é preguiçosa. Eu não conheço nenhuma criança preguiçosa, e principalmente que tenha preguiça de falar. Não é então, assim? esses dois mitos, esquece, não considera, porque eles não são verdades. Não, com são certeza mitos. são mitos. Então tá aí, gente. Muito obrigada mais uma vez. Nós ficamos por aqui. Vocês que estão aí em casa, fiquem com Deus. Ótimo feriado e a próxima semana estaremos de volta. Tchau. Beijão para a Estela Fernandes, que mandou um abraço para a Luz e Fran. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode